ele tem um histórico de doenças, ele tem um histórico que você sabe que pode te gerar alguma complicação, já explica para o paciente, logicamente, de uma linguagem que ele não vai se sentir ofendido e evita fazer esse procedimento, né? Eu sempre falo que assim, é melhor você não entrar em alguns casos. Logicamente que tem casos que são exceção, né? Eu sempre falo que exceção por qual motivo? Uma paciente minha lá de Santa Helena, de Goiás, ela tinha um câncer terminal. E ela sempre fez procedimento estético, ela era super vaidosa, amável. Então, nesse caso, o médico dela fez um laudo para ela me entregar, falando que eu poderia estar realizando o procedimento nela, porque seria mais por ela se sentir bem, porque já não tinha mais jeito, já era um câncer terminal. Lógico que ele não usou essa linguagem, mas ele falou isso, né? Que a gente poderia estar fazendo para ela se sentir melhor. Então, nesse caso, a gente faz. Mas na maioria dos casos que a gente já identifica que é um paciente que pode gerar problemas, aí a gente foge. Veio de anamnese, já falei tudo. Aí, no materialzinho de vocês, eu não sei, tem até uma anamnese pronta, só porque eu não gosto desse formato, não. De anamnese, porque fica muito robótico. Eu prefiro perguntar. Tem aí? Tem, né? Fica muito robótico você perguntar tudo que tá lá na anamnese. É muito mais profissional você ir nos pontos necessários, essenciais, do que ficar aquela coisa robótica. Tem AIDS? Tem isso, tem aquilo, né? Eu não gosto desse formato. Vamos para toxina botulínica. A toxina, ela nada mais é que uma cepa, né, do Clostridium botulinum. Ele é uma cepa que vem já do tipo A e tipo B. A que nós usamos é a toxina tipo A. A tipo B é usada só em casos específicos e não tem disponível para a gente comprar, pelo menos aqui no Brasil, né? A toxina tipo A tem várias marcas, né? Ela é intitulada de Botox porque foi a primeira marca que fundou o Botox, a toxina botulínica. Ela ficou popularmente conhecida como Botox por esse motivo, tá? Existe marca melhor de toxina? Não. Todas as toxinas são toxinas, né? O que vai mudar o efeito dela, o que eu visualizo de benefício na toxina, não é a marca, né? Eu sempre até falo que da época que eu comecei a atuar até hoje, as toxinas mudam muito, porque são cepas. Então tem épocas que a cepa tá excelente, dura pra caramba. Já outras épocas que aquela toxina ali não tá valendo nada, mesmo você fazendo a sua parte. Então eu sempre gosto de ter um feedback visual, eu fazer esse feedback visual e ouvir o meu paciente também. Como é que tá essa duração? O paciente voltou para o retorno, esse botox ficou durinho. Quando o botox não volta durinho, ele não dura. Então eu sempre faço essa analogia dentro do consultório. E eu meço muito o quê? As reclamações de pacientes, porque o paciente investiu. Se der qualquer coisa errada na duração ou ele não gostar, ele vai te comunicar. Fulano, eu paguei caro no meu procedimento, eu não gostei, não durou, isso e aquilo. Então, quando esses feedbacks se tornam rotineiros, né? Diariamente você tem muita reclamação daquele procedimento em específico, é um botãozinho de alerta. Por quê? Pode ser que o meu paciente esteja com o organismo tudo bagunçado? Pode, só porque aí onde a gente faz essa analogia para ver os percentuais. Esse retorno, os pacientes estão voltando para retorno, estão reclamando dessa toxina, que ela não tá boa se eu estou fazendo a minha parte. Os pacientes reclamaram disso. Eu vou prestar mais atenção nisso, nesse produto, ou na forma que está sendo feito. Então a gente tem que estar sempre medindo isso. E não, essa toxina é melhor do que essa, né?
sempre falo que um fator muito importante também quando a gente fala de toxina é a diluição, que eu vou explicar para vocês agora sobre a diluição, tá? Agorinha. A criação da toxina. Para que a toxina foi criada? Não foi para estética, né? Como, não sei se vocês sabem, mas a toxina foi criada para terapêutica. E, inclusive, é muito usada em hospitais como o Hospital CRER, por exemplo, que é um hospital que atende ortopedia, neurocirurgias, porque o Botox realmente ele é terapêutico em muitos casos, né? Na estética a gente até pode incluir algumas terapias também, não são todas, lógico, porque nem todas são de nossa competência. Por exemplo, um espasmo muscular que o paciente tem, a gente não pode fazer na clínica de estética, né? Ou tem uma deformidade no músculo tal, não é a gente que faz, tá? Nós fazemos a parte estética e a terapêutica em clínica de estética que a gente pode estar fazendo é para bruxismo, pontos específicos para enxaqueca, né? E prevenções de modo geral. Mas o Botox serve para quê? Qual que é a finalidade, fundamento de Botox? Botox ele relaxa musculatura. Então assim, a gente tem a impressão, na nossa cabeça ele trava a musculatura, mas ele relaxa ela. Então, quando relaxa, e a gente fala de estética, nós estamos falando de prevenção, tá? Prevenção de quê? Existem dois tipos de rugas. Rugas estáticas, que o próprio nome fala, estátua, né? A ruga estática é aquela ruga que ela já está presente na sua pele, mesmo sem você fazer nenhum movimento, tá? É a ruga estática. O paciente está sem fazer nenhuma expressão e a ruga já está ali. É um tipo de ruga estática. E existem as rugas dinâmicas, né? As rugas dinâmicas são rugas que aparecem quando a gente movimenta. Sorri, faz carinha de brava, levanta a sobrancelha, essas rugas vão aparecer somente com o movimento. São rugas que se chamam rugas dinâmicas, tá? E o Botox serve para quê? Para rugas dinâmicas. Então, aquele paciente que vem com aquela glabela super marcada, você vai explicar para ele que o Botox até suaviza, mas que ele não faz sumir essa glabela, tá? Então, a gente precisa associar procedimentos para a gente ter um bom resultado daquela glabela, mas que o Botox por si só não vai gerar um resultado 100% do paciente. É importante falar isso lá na anamnese, tá? Porque se o paciente fizer e ele não gostar por causa da glabela, seu Botox que não presta, tá? Então isso tem que estar muito explicadinho, mesmo explicando, o paciente ainda finge que nem escuta às vezes. Mas você precisa explicar, tá? Para que serve o Botox? Então ele vai fazer a prevenção dessas rugas, né, dinâmicas para não ficarem estáticas. Eu sempre dou o exemplo de um papel para o meu paciente. Ó, paciente, esse papel aqui tá liso, não tá? A gente nasce assim. Se a gente ficar dobrando esse papel, ele vai criar umas marcas, não vai? A nossa pele é assim. Então, toda vez que a gente dobra, vai criar marcação. Toda vez que a gente expressa, vai criar uma marcação de pele. Por isso que ele é preventivo. Fulano tem 35 anos, você não precisa de Botox. Não é precisar, é prevenir. Então, o preventivo ele é muito melhor do que o tardio, né? E explicar para o paciente, quando esse procedimento for tardio, fulano, você começou muito tarde, então, olha, o seu rosto apresenta tais marcas que já são estáticas, então o Botox vai fazer 80% de resultado no seu caso, tá? Melhora demais, a melhora que ele tem é significativa. Mas talvez ele quer que fique 100% liso e não fica, né? Nesses casos de rugas estáticas, dinâmicas, fica 100% bonitinho. Então, assim, quando deve iniciar a prevenção, então? Cada caso é individual. Por quê? Existem pacientes que com 17 anos já tem muita expressão, que é o paciente que a gente chama de hipercinético, né? Ele tem muita força de expressão ali na musculatura, que é o paciente hipercinético. E existe o paciente hipocinético, que é um paciente que tem pouca expressão facial.
Então, esse paciente que é hipocinético, ele é muito favorecido, porque o envelhecimento nele é de forma mais lenta, né? Quanto mais expressão, mais risco de marcar essa pele e se tornar uma ruga estática, tá? Então, o Botox é preventivo nesses casos. E ele não resolve, ele não faz o efeito somente para essas linhas de expressão. O que é que a gente pode fazer também no rosto? Usar ele em pontos para questão estética. Nós podemos fazer o fechamento da aba nasal, levantamento de pontinha do nariz, né? Correção de sorriso triste. Podemos fazer correção de sorriso gengival, aquele sorriso que quando a gente sorri aparece muita gengiva, que é algo que deixa totalmente inestético, principalmente em foto, né? E o paciente se incomoda porque ele tem que se privar de ficar sorrindo muitas das vezes, né? Então, ele também faz isso. Ele serve para bruxismo, no caso de terapêutica, né? Ele serve como prevenção nas musculaturas mais fortes. Por quê? Vocês vão entender agora que o envelhecimento é uma musculatura que se chama SMAS, que ela puxa tudo para baixo. Por isso que a gente escuta muito em consultório o quê? Meu rosto está derretendo. Essa é a impressão que eu tenho. De fato, ele derrete. Por quê? Com o envelhecimento, vou explicar sobre envelhecimento agorinha, a gente nota que essa musculatura puxa tudo para baixo. Então, de fato, vai ficar tudo caindo mesmo, né? E a gente pode fazer prevenção com o Botox nessas regiões. Por exemplo, o músculo do platisma, que é do pescoço, é um músculo muito forte e grande. Esse músculo puxa tudo para baixo, né? O predial, que é essa região aqui, ele também é um músculo que puxa tudo para baixo. Que tem pacientes que falam, nossa, olha aqui, depois de um tempo eu notei esse budok aqui, ó, tá caindo essa região. A gente pode fazer a prevenção disso com o Botox, né? Outra coisa que nós podemos fazer é a projeção de mento, por exemplo, com o Botox. E só complementar com preenchimento. Código de barra, a gente também pode fazer com Botox. Aquelas linhas, né, que a gente chama de rugas periorais. Pode fazer Botox? Pode. Nem sempre é a melhor escolha, tá? Porque como o Botox relaxa essa musculatura, pode ser que o paciente fique incomodado, porque atrapalha conversar, beijar, chupar canudinho, tá? Sempre explicar. Arqueamento de sobrancelha, a gente pode fazer. Enxaqueca, bruxismo, já falei. Hiperidrose, né? Que é o suor excessivo de mãos, pés, axila, couro cabeludo também pode ser feito com Botox, tá? Sempre explicar que, por causa que a função do Botox é relaxar a musculatura, o que pode acontecer em mãos e pés, perca da força muscular em até 60%, tá? Então, sempre que chega um paciente no meu consultório reclamando que sua muito mãos e pés, que quer fazer o Botox, eu vou explicar que o Botox, ele vai fazer uma perca muscular ali, tá? De força muscular. Então, é temporário? Enquanto o Botox durar, tá? Mas acontece, o paciente perde bastante força nas mãos e nos pés, quando é feito nessas regiões. Então, precisa ser falado para depois o paciente não falar, você não me avisou que isso aconteceria. Hoje eu não consigo nem segurar mais uma panela na mão. A gente precisa medir se o incômodo dele é maior do que esse outro incômodo, que é ficar, né, com menos força muscular. Na maioria das vezes, a hiperidrose é mais incômoda do que essa reação que o Botox gera, entendeu? Então, o paciente opta por fazer mesmo Botox, mesmo acontecendo isso. Mesobotox pode ser feito com Botox. O mesobotox é o quê? É um Botox que a gente super dilui e trata, por exemplo, cicatriz de acne, né? Deixa ele super diluído, aplica ele superficial, ele vai tratar aquela cicatriz de acne ali temporariamente, né? Esse é o mesobotox. Falei sobre paciente hipocinético e hipercinético. Aí tá a dose tóxica, né? De toxina. Não precisam preocupar,
Porque a dose tóxica ela é muito alta. Você não vai pegar um frasco inteiro de botox e colocar em um paciente, lógico, né? Ah, como é que eu sei então qual que é a quantidade certa que eu devo colocar? Vou explicar para vocês em diluição, tá? Falando sobre imunologia da toxina. O que é imunologia? É um período imunológico. Quando a gente vai lá vacinar, tem um período imunológico da vacina, não tem? Você toma a primeira dose, espera 30 dias, depois você toma a segunda dose, né? E aí, o que é a função da vacina? Produzir anticorpos contra o que foi aplicado. Então, o Botox, por qual motivo que eu falei lá atrás que ele não pode ser feito com 31 dias? Pelo risco do efeito vacina, tá? Então, deve explicar para o paciente para ele não falar que você é ruim. Então, o paciente não pode voltar com 31 dias por esse motivo. Vai te gerar um efeito vacina. Você quer correr esse risco? E é real, tá? Eu já tive pacientes, não comigo porque eu não faço isso, mas chegaram vacinados aqui. E o Botox você pode aplicar a concentração que for, a quantidade que for, não pega, porque esse organismo vacinou. E aí, nesse caso, o que deve fazer? 2 anos sem toxina. 2 anos sem fazer nada e ainda assim aplicar um detox nessa pessoa, tá? Injetável. Depois disso, a gente vai tentar ver se esse organismo pega de novo a toxina, mas dá trabalho, tá? Então, evitar ao máximo que esse retoque, esse retorno, seja feito após os 30 dias por isso, tá? Então, o paciente tem até 30 dias para fazer. Diluição. Vamos para a diluição. Existem várias marcas de toxina, cada uma tem sua particularidade, mas a maioria elas vêm em representações de 50 unidades, ela vem em pó, né? Na maioria das vezes a toxina vem em pó, tá pegando bonitinho? Então ela vem em 50 unidades, 100 unidades, existem algumas marcas que 150 unidades e 200 unidades. Existe a marca Dysport, que ela que se diferentona, mas por fim a mesma coisa, tá? Que ela vem representada em 50 unidades, 300 unidades e 500 unidades. Mas por fim, é a mesma coisa do que eu vou explicar aqui para vocês. O frasco de 500 unidades da Dysport, ele não tem 500 unidades lá dentro. Eu nunca entendi isso. Por quê? Não tem 500 unidades de toxina lá. E no frasco tem escrito que é 500. Na verdade, ele tem 200 unidades. Então, o de 300 unidades, ele não tem 300 unidades, ele tem 100. Tá? Então, o de 50 é o único que ainda bate mais ou menos. Eu não sei porque que a Dysport fez isso, tá? Mas, no fim das contas, é a mesma coisa, tá? Quando a gente vai para doses, o paciente quer fazer hiperidrose e botox completo. Qual que é a dose que eu posso fazer, né? Eu gosto de fazer para a face, por exemplo, é um terço superior completo, que é do narizinho para cima aqui, ó, área dos olhos, glabela, frontal completo, bunny lines, que é esse pontinho do nariz. Esse é o botox que a gente vende como botox completo, né? Esse tipo de botox eu geralmente gosto de colocar entre 50 e 70 unidades, tá? Por quê? 50 unidades para um paciente que é normal. Ele não é tão hipercinético nem tão hipocinético, né? Agora, no paciente hipocinético, você pode colocar entre 45, 40, né? Porque ele não tem tanta força de expressão. Mas um paciente que é hipercinético e ele é homem, por exemplo, se você colocar menos que 60, 70, a gente não vai ter um resultado bom e nem uma duração boa, tá? Então a gente tem que medir isso. Para hiperidrose, por exemplo, qual que é a região? Pés e mãos, eu gosto de colocar 150 unidades, né? Divide 75, 75 para cada membro, por exemplo. Por quê? A hiperidrose é um músculo onde faz hiperidrose, são musculaturas grandes.
Então, se eu não colocar um volume maior de toxina ali, ele não vai ter um resultado bom e nem uma duração boa também. Então, para cada região, tá? Então, quando vou fazer, por exemplo, Botox full face, que é o quê? Ele vai pegar todas essas musculaturas de prevenção. Prediol, sorriso triste, Nefertiti, que é o do pescoço, tá? Hiperidrose. Você pode fazer até 200 unidades de uma vez, tá? Aí, nesse caso, você vai gastar um frasco todo para fazer todas essas regiões, que ainda tá dentro do limite que não é tóxico, tá? Aqui, ó, tá dizendo que se o paciente tiver até 70 quilos, você pode aplicar até 3.000 unidades nele, tá? Então, não é tóxico até 2.000, 3.000 unidades. Lógico que a gente não vai aplicar essa quantidade no paciente para correr risco, né? Mas a gente tem uma margem até boazinha de toxicidade, né? E quando a gente olha para 50 unidades, se for um paciente hipercinético, já não dá esse frasco aqui. Eu sempre sugiro muito vocês, tô iniciando agora, qual que eu devo comprar? Qual que é a toxina? Qual que é o volume de toxina que eu devo comprar? Depende do fluxo do seu consultório, né? Porque em valores, em dinheiro, não compensa você comprar de 50 nem de 100 unidades. Compensa sempre estar comprando as maiores, porque a diferença de preço é muito pouca. E a de 50 unidades, ela sai muito caro de custo. Então, é como se fosse R$700 de custo uma de 50 unidades. E a de 200, 1.200 e pouquinho de custo. Então, a de 200 unidades, você vai fazer, de 50 unidades, você pode fazer até um paciente que ele não tenha tanto cinetismo. 100 unidades até 2, 150 até 3, 200 até 4, tá? De lá, a mesma coisa, tá? De 50 1, de 300 2, de 500 até 4. Depende do cinetismo desse paciente. É hipercinético? Se for hipercinético, não faz 4 pacientes não, tá? Então, 4 pacientes, se você for distribuir 50 unidades por paciente, faz 4. Mas igual eu falei, o paciente que é mais cinético, ele precisa de mais toxina. Então já não vai dar para 4 aqui, tá? E aí, eu sempre gosto, né, de fazer o quê? De indicar para vocês fazerem o quê? Botox Day. Porque o Botox Day, você vai reunir muitas pacientes naquele dia, você vai faturar mais, né, lógico, e você vai abrir um frasco grande que vai te dar uma maior lucratividade, vai gastar todo esse frasco naquele dia, tá? Por quê? Depois de diluído, o frasco tem que ser consumido até 72 horas, tá? Então, se meu fluxo de consultório não é alto e você comprar uma toxina de 200, você está correndo o risco de ter que jogar produto fora, tá? Então, sempre, tô iniciando agora, o Botox Day é uma boa. Por quê? Questão de lucratividade, de não desperdiçar produto, tá? Eu falo que de 50 unidades, ele acaba não compensando tanto, porque se o custo desse Botox aqui é R$700 só na toxina, porque eu sempre falo que o custo em si, ele não é só do produto, você tem um custo operacional também, que deve ser